Em 22 de setembro de 1960, é fundada a Associação dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Hidro e Termoelétrica de Florianópolis. Mais tarde, essa associação viria a se chamar Sinergia. Seu nascimento acontece em um momento de efervescência sindical em nível nacional, quando após a ditadura do Estado Novo, muitos sindicatos são criados. A gente começando a ver as coisas em São Paulo e no Rio, que tinha, né, um movimento maior, se falava em sindicato, aí tentamos criar aqui. Fomos na Delegacia do Trabalho, tinha por sinal um delegado do trabalho aqui na época muito bom, ficamos até amigos depois, e ele nos orientou o que a gente teria que fazer, e fazer um estatuto, criar, fazer ata e tal, e criamos a associação. E demorou muito a vir a transformação em sindicato. Nós havíamos pedido a transformação em sindicato e não vinha essa carta. Aí na época o pessoal aqui que trabalhava nas telecomunicações, que não tinha Teles, que não tinha nada ainda, era o pessoal do Cabo Submarino, da Western, né? E eles criaram a associação na nossa época, e o presidente até era o Orivaldo. E aí nós nos conhecemos e ficamos lutando pela carta sindical, resolvemos um dia partir, ir no Rio de Janeiro, o Ministério do Trabalho era no Rio de Janeiro ainda, né, pegar a carta sindical. E o ministro era o deputado, na época, André Franco Montoro, ex-governador de São Paulo. Mas era uma pessoa muito boa, né? E nós fomos lá sem marcar audiência, sem nada. E quando chegamos lá no gabinete, o pessoal não queria deixar a gente entrar e tal. Por coincidência, ele abriu a porta e nós estávamos ali e nós gritamos para ele, né? Ministro, nós precisamos falar com o senhor, nós somos de Santa Catarina. Aí o pessoal ali queria tirar, aí ele disse, não, deixa a Catarina entrar, vem cá. Aí nós entramos, conversamos para ele o que é que nós queríamos, estava há tanto tempo esperando a carta assim. Nós devemos ter levado com ele ali uns 35, 40 minutos e saímos com a carta sindical dos dois sindicatos, o nosso e o da Telecomunicações, na mão. No começo não aceitava, né, que se falasse em sindicato, não tinha nenhuma regalia, né? Hoje a lei permite que dois funcionários, né, tenham tantas horas para viver no sindicato, né, para atendimento associado. Na época não tínhamos nada, nós tínhamos que atender, eu estava trabalhando na cadeira, chegavam, o fulano, o Nilson, o Beni, o Eni, nós queríamos isso, assim e tal. Era tudo conversado, assim. Porque não dava para fazer dentro do expediente, eles não davam 1 hora ou 2 por dia para a gente atender o sindicato. Então o sindicato nós ia atender depois das 5h30. Quando a gente fazia a reunião, já fazia às 5h30 da tarde, que era para vir, ou às 6 horas para vir todo mundo, porque senão na hora do expediente não ia ninguém, a empresa não dava regalia nenhuma. Eram diretores muito sérios em relação a sempre mostrar a categoria, o que fazia, o que gastava, como gastava, então havia essa preocupação. Não era um sindicato de conluio com a direção da empresa. Aí surgiu a ideia de nós trazer algum benefício para o associado, como é que eles iam fazer, botar um gabinete odontológico, que na verdade na época a frequência também era muito rara e cara, né? E o que é que se fez? Aí compramos um equipamento odontológico, tinha um vizinho nosso ali, que era dentista e faleceu, o Dr. Frigério, morava na Tenente Silveira, no consultório. Compramos equipamentos da filha dele, montamos ali na Jerônimo Coelho, embaixo do prédio, era uma casa de 2 andares, na parte de baixo tinha oficina mecânica, e fizemos um elevado. Tivemos a colaboração na época ali já do seu Lúcio, aí ele já estava, né, mais ou menos compreendendo a situação de sindicato e tal. E tinha o diretor técnico também, que era o Heinz Lippel também. Aí nos apoiaram ali para montar o consultório, me deram uma sala lá embaixo, aí colocamos o consultório odontológico, começava a atender o nosso pessoal, né?
Mais tarde eu já não estava mais no sindicato, e o colega, o Alósio, que tinha assumido o sindicato, ele comprou uma sala no edifício Dias Velho, e aí levou o consultório odontológico para lá. Nós tínhamos 6 dentistas na época, trabalhavam até 9 da noite, de manhã até a noite, atendendo as crianças, os filhos funcionários, as esposas, todos os funcionários, né? E tinha esse funcionário, eu que fazia a manutenção dos gabinetes dentários de alta rotação, baixa rotação, eu que trocava as bobinas, as turbinazinhas daquelas canetas, eu que comprava o material, né? Eu que dava toda a manutenção dos refletores, quando pifava, eu ficava lá até de noite, fora da hora, para ajudar. Nós, na época, não éramos profissionais de sindicato, né? Eles chamavam na época de pelego. Né? Então, nós não tínhamos isso, compromisso com o político, com o terceiro, não existia esse tipo. Era realmente em favor da nossa classe, dos nossos empregados. A gente não pode dizer que eram sindicalistas pelegos. Não, não eram pelegos, né? Eles lutavam pela categoria, mas dentro de uma limitação política que eles tinham, né? Vinha uma herança dos sindicatos da ditadura, que eram sindicatos que, para sobreviver esse período todo, eles buscavam ações assistencialistas e lutavam por uma pauta doméstica, por reivindicações domésticas, como a gente chamava, né? Mas passamos sempre por uma fase assim, muito restrita, né? Não tinha campo para se trabalhar. A partir dos anos 80, uma nova forma de fazer sindicalismo emerge no país. É o chamado novo sindicalismo. A principal política de base deixa de ser o dentista e a bolsa de estudo e passa a ser a reivindicação econômica, social e política, rompendo assim com o assistencialismo. Isso era um movimento que estava crescendo muito aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Mas era um movimento que no Brasil inteiro já tinha começado há um tempo antes, né? A gente lembra mesmo de todas as greves, todo o movimento dos trabalhadores do ABC, né, que surgiu aí depois da ditadura, e depois de 81, 82, 83, e já estava em um movimento de efervescência nesses locais, começou no ABC e acabou se alastrando em todo o país, e aqui em Santa Catarina, principalmente em Florianópolis, começaram alguns movimentos em relação a isso, alguns movimentos para a mudança do sindicato, numa nova postura. E naquele momento é o momento em que há toda uma renovação do movimento sindical em nível de país, e aqui em Florianópolis também, quando aqueles sindicatos saem da órbita do que a gente chamava de sindicatos pelegos, ou CLT, que eram, na realidade, não faziam as lutas das categorias, né, que eram meramente burocráticos, assim, né, e começam uma a uma as direções das entidades a serem ganhas por essa concepção que a gente chamava e chama de um sindicato classista, né, porque percebia a sociedade dividida em classes sociais com interesses diferentes. E para que houvesse essa mudança no Sindicato dos Eletricitários, para que fosse implantado todo esse ideário do novo sindicalismo e tal, algumas mudanças estruturais tinham que ser feitas no sindicato. Primeiro, era trazer os trabalhadores da Eletrosul para o sindicato. Não só porque faziam parte realmente da categoria, eram eletricitários, tais como os empregados da Celesc, mas também porque o sindicato precisava ser forte, o sindicato precisava ser coeso, o sindicato devia abarcar o maior número de trabalhadores da sua categoria. Eu era trabalhador da Eletrosul, né? E a Eletrosul, o sindicato, apesar de ser dos eletricitários, ele não
ele não atuava nas lutas dos eletricitários da Eletrosul. Na época, o sindicato dos eletricitários era muito ligado à Celesc, tinha muito pouco filiado da Eletrosul no Sinergia, e com essa aproximação da Prosul e com o Sinergia, foi também se criando condições de ampliar o quadro de filiados. Se chegou, inclusive, a uma filiação extremamente representativa da empresa na Sinergia, de cerca de quase 90% dos trabalhadores eram filiados. Uma vez filiado, começaram a também se inteirar, a discutir as coisas da Eletrosul e da Celesc nas assembleias. E dentro disso aí, eles perceberam que o dinheiro do sindicato estava indo muito para o assistencialismo. Lá no sindicato, logo que a gente chegou lá, a gente ficava abismado. Quando dava o início do ano, era todo mundo ir lá buscar caderno e material escolar, porque o sindicato comprava aquele monte de material escolar para distribuir para a categoria. Tinha consultórios de dentista e tinha médicos também, né? Mas o sindicato não podia gastar mais 80%, 90% do que arrecadava com assistencialismo, porque não sobrava mais nada para fazer a luta, para fazer outras reivindicações. Então a ideia foi, o pessoal da Eletrosul, os trabalhadores da Eletrosul que se filiaram no sindicato, já se filiaram de outra maneira. Eles não participavam mais da questão assistencialista. Eles tinham direito a médica, dentista, enfim, né? Eles já não tinham isso. E a ideia foi, progressivamente, durante o período de um ano e pouco, talvez 2 anos, fosse acabando com essa parte assistencialista dos trabalhadores da Celesc. Claro, não podia ser algo abrupto, que cortasse de um momento para o outro, porque a categoria estava acostumada, e a gente tinha que respeitar essa categoria que estava acostumada, que entendia o sindicato assim. Então o sindicato naquela época realmente era assistencialista e passou então, né, com a vinda de novos dirigentes para o Sinergia, um processo todo de transformação para a luta, né? Para a luta política, do embate, de conseguir novos direitos, mas na base, por a Celesc já ter um pessoal já de tempo de trabalho, né? Tu perder, né, o dentista, perder o caderno, a Fundação Celesc começando, que ainda estava, né, a fundação é de 73, 74, aí com um plano de saúde, com médico, então era uma mudança, né? O sindicato saindo e entrando os nossos direitos no acordo coletivo de trabalho, né? E mudança, o ser humano tem medo, né? Mas mostrou aí no tempo que a direção que fez toda essa transformação estava correta hoje pelo que o Sinergia representa na categoria, no Brasil e nos avanços que teve nos direitos dos eletricitários, né? Bom, a primeira coisa interessante de relatar é de que nós éramos um grupo que essencialmente tínhamos uma visão política. Nós compreendíamos que a sociedade é uma sociedade burguesa e que o papel do trabalho na sociedade burguesa é bastante marcado. E que se você quer fazer uma luta que efetivamente interesse aos trabalhadores, você vai ter que entrar no confronto com essa estrutura da sociedade. E o interessante é que desde aquele momento a gente passa a atuar segundo uma síntese, acho que bem concreta, mas muito forte para nós, que permanece até hoje, né? Que atuar no movimento sindical é atuar pela satisfação das questões imediatas daquela categoria, que é a questão de salário e melhores condições de trabalho, mas que isso tem que estar relacionado com a possibilidade de superação dessa sociedade em que a gente vive. Se não tiver isso, nós estaríamos fazendo um sindicalismo meramente para valorizar a tua força de trabalho. Então, nosso grupo tinha muito clara essa visão. E nós atuávamos coletivamente nesse sentido e avaliávamos todos os espaços de luta que havia.
Então nós fomos para o sindicato com uma visão eminentemente política. E esse foi o primeiro grande choque. A questão que a gente insistiu muito no início, não, nós temos que sempre fazer mobilização, passar fazer mais assembleias e tal. Ele tinha convicção, o pessoal não quer vir, não vai querer vir. Disse, não, vamos fazer mobilização, vamos fazer assembleia. Quando a gente começa a propor aquelas manifestações, a gente vai com megafone, ele não estava habituado com esse tipo de coisa, né? Eles achavam que, como representantes do sindicato, isso é muito uma visão que permeia a sociedade burguesa, né, hierárquica, o sindicato ia lá, fazia a negociação e depois relatava para a categoria. E a gente entrou dizendo, não, essa não é a forma correta. A forma correta é a categoria fazer a negociação. É ali que está o poder, é lá na categoria que está o poder, não é em nós. Nós somos meros representantes. Nós seremos bons representantes se nós conseguirmos fazer esse poder que está lá embaixo subir, fluir para cima. Aí sim nós vamos confrontar o status quo. O status quo vai sentir a força dos trabalhadores organizados. É aí que a cobra vai fumar. E é claro que havia também é preciso contextualizar politicamente, era um período de transição de final da ditadura, né? Aquele anseio de participação de alguma maneira que estava presente na sociedade como um todo, é evidente que isso sensibilizava as pessoas que estavam ali, né? Daí começou a haver inúmeras manifestações da própria categoria, que para os próprios companheiros foi surpresa, aquelas manifestações de eletricistas, de todo tipo de companheiro que estava ali presente, já se propondo a confrontar aquilo ali com uma disposição de luta, né? As assembleias naquele período, de 87, 88, né? Nós fazíamos em galpões enormes, em locais muito grandes, porque a categoria ia como um todo. Tem assembleias com 700, 800 pessoas. Então aquele começou a ser um espaço de manifestação das pessoas para as mais diferentes questões. Claro que o mote era a campanha salarial, a pauta de reivindicações, o ponto que estava atrasando, o tamanho do reajuste, etc. Tudo isso era, digamos assim, o mote. Mas o espaço que trazia as pessoas era aquela ânsia de manifestação, de revolta contra uma realidade que precisava ser modificada e que as pessoas tinham isso dentro de si. Efetivamente, foi nesse período do novo sindicalismo para o Sindicato dos Eletricitários que passou a ser a greve uma das maneiras, né, de luta, inclusive uma forte, né, maneira de atuar, né? Mas se a greve era uma novidade para essa categoria, porque ela não fazia greve, também era para os patrões, a mobilização, eles não estavam acostumados com isso. Estavam acostumados a todo ano tocar, não ter resistência nenhuma e tudo mais. Então a gente construía aquele processo, entregava a pauta, eles não davam resposta. Hoje acontece muito isso também, né? Mas para os patrões daquela época era novidade. Então entregava a pauta, os caras não davam resposta, chamavam, querendo dar os dirigentes, né, daquela forma tradicional, querendo dar uma enrolada, e disseram, se não for assim a gente vai se mobilizar. Sabe? E a gente disse, olha, não der até tal dia, a gente vai partir para a greve e tal. E eles não, acho que nas primeiras não acreditavam muito nisso, e a gente entrava em greve e tinha adesão, começava a ter adesão, uns mais, outros menos e tal. Até que naquele período ali de 87, 88, realmente foi uma adesão muito grande, porque é um período também que começam a querer retirar uma série de direitos dos trabalhadores em nível nacional, de todas as categorias, né? Bom, das greves que mais me marcou, né, no período que estou aqui no sindicato, foi a greve de 88, 89, foi a greve de fome que aconteceu na Eletrosul. Cerca de 40 trabalhadores e trabalhadoras, nós fizemos uma greve de fome com 8 dias. Me marcou por que essa greve de fome? Primeiro por essa atitude radicalizada de fazer uma greve de fome,
Não tem no Brasil, essa é uma questão que a gente tem que afirmar, não tem no Brasil, e na história do Brasil, pelo menos eu não conheço na história do Brasil, uma greve de fome que envolveu cerca de 40 trabalhadores e trabalhadoras pelo motivo que aconteceu. Então, na Eletrosul nós vivemos uma greve, e nessa greve a Eletrosul demitiu trabalhadores, vários trabalhadores. E essa greve de fome foi em repúdio às demissões dos trabalhadores e foi para buscar reverter a demissão dos trabalhadores. Então não era uma greve por uma questão econômica. A questão econômica já estava resolvida, estava tudo certo, mas a Eletrosul demitiu trabalhadores e aí nós fizemos a greve de fome para reverter as demissões. Então é uma greve, sobretudo, de solidariedade, uma greve de solidariedade de classe, que a gente chama. Mas ela também tem um conteúdo político, porque ela moveu as pessoas. Então, pessoas saíram de Curitiba em passeata para vir até Florianópolis, atravessaram a ponte. E com isso, nós também mostramos aos trabalhadores que se faz greve também por outras razões, não é só econômica. De 61 até 80, o estatuto era o mesmo. Então, o estatuto na época era um estatuto vinculado à era do Getúlio Vargas. Por que eu foco a questão do Getúlio Vargas? Porque o Getúlio Vargas conseguiu, naquela época dele, cooptar os sindicatos e conseguiu fazer com que os sindicatos ficassem atrelados ao Estado. Então, o nosso estatuto de 61 ainda era um sindicalismo com esse estatuto, digamos, entre aspas, getulista, dessa visão vinculada ao Estado, dependendo do Estado, enfim, que não tinha uma visão, como coloquei, de contraposição à burguesia, enfim, à oligarquia, né? Essa era a forma de sindicalismo que o Benito Mussolini desenvolveu lá na Itália e aqui no Brasil foi copiada, né? A CLT é uma cópia desse modelo de sindicalismo atrelado, comportado, com o papel de complementar o papel do Estado, mas não confrontá-lo. Porque até então todos os sindicatos do Brasil eles tinham um estatuto padrão da CLT. O sindicato é um órgão, inclusive está explicitamente ali, que é um órgão de colaboração de classes, destinado a promover a harmonia entre E é quando sai uma legislação que altera isso e que permita que tu faças o teu próprio estatuto, sem ter que ser aprovado pelo Ministério do Trabalho. Tu tem que apenas registrá-lo na DRT, num cartório, e registrar na DRT. Então nós fazemos uma assembleia e me lembro muito bem disso, porque eu tive essa incumbência, que é um tanto trabalhosa, né, de fazer todas aquelas alterações, e a gente muda, inclusive a introdução, tiramos fora esse negócio de promover colaboração de classe, a defesa dos interesses dos trabalhadores, da categoria eletricitária, então nós alteramos toda a concepção, a forma de ele se organizar, das assembleias, da diretoria, como é que ela se estrutura, do que são os tipos de assembleias, abrimos para os aposentados se associarem à entidade, criamos diretorias novas, que não existia diretoria de formação sindical, não existia diretoria de imprensa e tal, nós colocamos essas questões lá dentro. E foi então dessa mudança também, é que foi criado, por conta dessa mudança, o departamento de imprensa, e foi criado Linha Viva. O Linha Viva, ele iniciou, né, no momento que se contratou o primeiro jornalista, que não se tinha no Sinergia, foi o Gastão Cássio, que foi o nosso primeiro jornalista, né, que teve toda uma discussão de editorial que nós iríamos implementar no jornal, né. Ele era um jornal semanal, ele tinha uma periodicidade, isso é muito importante, né, porque não é um boletim que eventualmente você distribui, você cria a periodicidade te dá o hábito da leitura. Eu acho que o grande mérito de se ter esse jornal e com essa periodicidade, com esse compromisso, foi criar o hábito da leitura na categoria. E isso parece que é uma coisa menor e não é, porque quando você cria o hábito da leitura, você já vai para uma assembleia com as pessoas com uma determinada compreensão
que a própria leitura de 3, 4 edições anteriores te deram, né? Isso parece que ninguém consegue quantificar isso, é muito difícil quantificar, mas a gente teve assim momentos difíceis em assembleia que a gente tinha toda a certeza que conseguiríamos o apoio que precisávamos em função de uma leitura que foi construída ao longo de 2, 3 meses antes daquela deliberação da Assembleia. Então ele é um instrumento fundamental, né? O Linha Viva, eu acho que ele permitiu que a categoria desse um salto de conscientização e de compromisso. Eu acho que esse papel o Linha Viva teve no Sinergia, e outro grande mérito que eu também reputo a ele foi a sua distribuição por todo o Estado. Quer dizer, que foi uma forma da gente, de alguma maneira, unificar a categoria dos eletricitários. Veja bem, o movimento sindical teve o ascenso no final dos anos 70, com o movimento no ABC Paulista, com Lula, Zé Maria, Mancha, uma série de sindicalistas que fizeram história. Isso se perpetuou pelo período dos anos 80. Nos anos 90 ele começa com dissenso, mas entra um outro momento forte na luta sindical e na ordem do Dia dos Trabalhadores, que era a entrada do neoliberalismo no Brasil e na América Latina, com ALCA, tinha uma outra que eu não me lembro, a luta contra a dívida externa, a ALCA, e o processo de privatizações chegando no Brasil, chegando na América Latina. O movimento sindical, nesse período, ele foi alvo, né, de uma política que implantava todo um projeto contrário à participação do Estado na atividade econômica. E isso foi chamado como Programa Nacional de Privatizações, né? Então, era um programa de governo que tinha como foco no setor elétrico, como modelo no setor elétrico, a própria Eletrosul. A Eletrosul foi a única empresa do grupo Eletrobras que passou por isso. Ela teve toda a sua parte de geração privatizada, né, e ficando apenas com a transmissão. Isso modificou em muito a relação que se tinha com a empresa e com os próprios trabalhadores. Passou por um momento de insegurança muito grande, né? Se amanhecia dentro da Eletrosul com as chamadas listas de demissão. O fulano está na lista, o fulano não está, eu entrei, eu saí. Então foi um momento extremamente tumultuado, sob o ponto de vista até de gestão de pessoal, e consequência disso, o próprio sindicato foi muito acionado, né? O sindicato, eu me recordo, ia praticamente toda semana para frente da Eletrosul. Primeiro a gente estava acostumado com fazer um sindicato combativo, a gente lançava ideias, a categoria vinha, a categoria discutia, assembleias cheias, representativas, era acender um fósforo, pegava fogo, né? Não, passou cada vez mais assembleias esvaziadas, cada vez mais os sindicatos perdendo associados, ou porque eram demitidos, ou porque tinham medo de estar sindicalizados, porque a pressão começou a ficar muito grande. Então, eu entro no sindicato com o fim de um tipo de movimento que era a luta operária, vinda do ABC Paulista, de uma luta basicamente do funcionalismo público lutando contra a privatização. Foi um momento rico de aprendizado, de crescimento, que juntou por muito tempo trabalhadores do campo e da cidade em defesa do serviço público. É nesse período, eu acho que em 97, 98, que surge o movimento unificado contra a privatização, não é contra as privatizações, porque era um conceito. Quando você lutava contra a privatização, você lutava contra o sucateamento do Estado e contra o neoliberalismo. E aí o MUCAP, constituído na época através de uma constituição de 41 entidades, que eu me lembro na época, essas 41 entidades, e principalmente puxado pelos eletricitários, né? Mas o pessoal dos bancários aqui de Florianópolis, Casan, Correio, viajamos 3 anos igual uns malucos aí pelo estado inteiro, numa caravana com teatro,
né? Onde cada dia nós percorríamos a Celesc, Casam, Besc, Correio, né? Lutando para manter a empresa pública. Quando se criou o MUCAP, quando se criou a figura do Sindicato Cidadão, foi justamente um esforço no sentido de envolver a sociedade naquela luta que era maior do que nós. Era maior do que nós. Não era apenas uma luta de dirigentes sindicais, de eletricitários quanto um processo de privatização. Era uma luta que a gente começou a compreender que ela ia além disso. Eu acho que essa foi a grande sacada que a gente teve na época. A gente saiu um pouco da questão corporativa e entrou na discussão, junto com a opinião pública, sobre que país a gente ia ter, que projeto a gente queria para o Brasil. Acho que é uma premissa do Sinergia, né? Da gente estar sempre se envolvendo na base, mas a gente também está passando por uma transformação, né? Hoje tem muita gente nova como trabalhador dentro das empresas, diretoria nova, a renovação, a gente sempre procurou fazer bastante renovação, mas a renovação que a gente fazia nesse período, lá dos anos 90, era uma renovação com pessoas que já estavam na base, com uma carga de militância, né, do movimento estudantil, sindical. Hoje tu não tem isso. Eu acho que, sob o ponto de vista sindical, nós estamos passando por um período de pouca criatividade, de pouco envolvimento, né? E não me refiro ao Sinergia em particular, é ao movimento sindical como um todo. Então isso serve de alerta também, essa reflexão. Se hoje nós encontramos uma dificuldade de realizar o trabalho do sindicato no interior da categoria, talvez, isso é só uma suposição, seja porque a militância que hoje está nos sindicatos não esteja organizada suficientemente nesses estágios anteriores de partido, de organização conspirativa contra essa realidade. Precisa se organizar nesse nível, precisa se qualificar bastante, entender a realidade. Então, para essa gurizada que está aí hoje na diretoria, à frente do Sindicato dos Eletricitários, eu quero dizer o seguinte: para a gente nunca esquecer o peso, quem foi o Sinergia, quem foram as pessoas que fizeram esse sindicato, e que eles sempre tiveram presente que o sindicato era um espaço para discussão coletiva, para um projeto político coletivo e nunca para projetos individuais. Poderia deixar a mensagem para todos os celesquianos, né, nossos companheiros, que hoje eu ainda me considero celesquiano, né, embora aposentado há 25 anos, é que procurem sempre dar o máximo de si pela causa que abraçaram, né, e trazendo sempre a presença, o estímulo para aqueles que estão à frente da entidade, e eles terem realmente condição, terem força e representação perante órgãos públicos e opinião pública e tudo mais. Que esse pessoal possa levar à frente tudo aquilo que diz respeito ao trabalhador. Não só nos eletricitários, mas em outras categorias, em todos os segmentos, né, da vida do trabalhador. E para quem está chegando, né, talvez não vá encontrar a condição que nós tivemos, porque é um outro momento. Mas espero, né, que quem se habilite, porque isso é uma coisa que você é você que se entrega ao sindicato. O sindicato está lá, né? Quem tem que se entregar para o sindicato é quem está se dispondo a participar dele, né? E eu espero que essa entrega seja por inteiro, mesmo sabendo, né, que há uma dificuldade nacional hoje no movimento sindical, né, aqueles que se incorporam nesse projeto, né, que se incorporem por inteiro. Então eu diria isso, primeira coisa, sindicato é uma entidade de classe social, né? Uma entidade para contribuir para transformar as coisas. Para fazer isso a gente tem que viver aquilo ali intensamente. Viver intensamente não significa tu ser um militonto, né,
que é diferente de militante, né? O militante é que ele fica 24 horas e não sabe o que fazer, né? Tu procurar dar a tua contribuição, mas com intensidade, viver enquanto tu estiver fazendo atividade sindical, fazer ela com intensidade, entende? Que a tua vida, que tu esteja colocando as tuas emoções, a tua vida naquilo ali, né? E estudar, né? Estudar que eu digo, porque a gente nunca entra numa coisa, as coisas estão começando a partir da minha intervenção e da minha contribuição. Existe todo um legado, existe toda uma história, existe muita gente que experienciou e escreveu sobre essas experiências. Então a mensagem é uma só. Se você quer que a atividade sua, a sua militância produza frutos, né? Você tem que se preparar muito para ela, você tem que entender o mundo que está vivendo, para que, baseado nessa noção de contexto, nessa noção de totalidade, aquilo que você vai fazer tenha efeito contra essa totalidade, para você nunca perder esse fio da meada, entendeu? É aprendendo e estudando, né, que a gente vai manter esse sindicato por mais 50 anos, com respeito e com admiração que a sociedade tem, que os movimentos têm. O Sinergia é diferenciado, né? Então, eu tenho orgulho de pertencer a essa categoria e pertencer à direção desse sindicato. Eu repito, vou encerrar assim, nós somos filhos desse sistema, quando a gente nasce. E você tem que, todo dia, verificar o quanto você, na sua atitude com a família, com a sua companheira, com seus filhos, reproduz isso, com seus colegas de trabalho, com seus colegas dirigentes sindicais. E quando você consegue ser menos autoritário, ser uma pessoa melhor, você consegue perceber que valeu a pena e que valerá a pena continuar. Eu quero terminar com um haikai do Paulo Leminski, que é um poeta paranaense, que diz assim: isso de a gente querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Um beijo para todo mundo e foi muito bom fazer parte dessa história. É isso aí.